Bom, pessoal, agora oficialmente, boa tarde a todos. Eu sou a Simone Ruiz, sou coordenadora dos cursos do Instituto de Embalagem, sou consultora, e gostaria de cumprimentá-los, oficialmente avisando quem esperava encontrar a Assunta hoje. Ela não poderá participar, ela teve um problema de voz, mas eu estarei aqui substituindo e fazendo, às vezes, aqui, fazendo a entrevista para o Aldinir. O Aldinir é bastante conhecido do mercado de embalagens, mercado de papel cartão, né? E é um prazer estar fazendo essa entrevista, tá? Bom, o Aldinir, ele é formado em administração de empresas pela Universidade de Brás Cubas, ele é pós-graduado em administração de mercado, de administração de mercado pela FMU. Ele também é pós-graduado em administração estratégica de embalagens pela ISPM. Ele tem 31 anos de experiência no mercado de embalagens e ele é gerente de operações na MD Papéis. Bem-vindo, Aldinir. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. O Aldinir, ele está na MD Papéis. A MD Papéis está já há bastante tempo também conosco aqui no Instituto de Embalagens. Está patrocinando o próximo curso de embalagem de papel e papel cartão. Também esteve conosco no workshop e já está há alguns anos junto com o Instituto de Embalagens, né, Aldinir? Sim. Grande prazer apoiar instituição tão importante no mercado de embalagem. Eu agradeço. Bom, Aldinir, vamos falar aí de um tema. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante que tem assumido o mercado, principalmente donos de marca, tem puxado bastante, fazendo bastante perguntas para a gente a respeito de papel cartão, embalagens com conteúdo reciclado pós-consumo. Então, nós vamos aproveitar hoje essa live para poder responder algumas perguntas do nosso público. Inclusive, quem quiser aproveitar, fazer perguntas, a gente vai passando para o Aldinir e ele vai respondendo aqui ao vivo conforme for passando a entrevista, tá bom? Então, eu tenho algumas perguntas prontas aqui que eu vou fazendo para ele e a gente vai, conforme vocês vão perguntando, a gente vai fazendo as perguntas para ele também, tá bom? Bom, Aldinir, começando, como que é o processo de reciclagem de papel cartão com conteúdo reciclado? Bom, processo de fabricação de papel cartão com conteúdo reciclado. Ok. Bom, Simone, e pessoal todo, né? Boa tarde novamente. O processo se inicia com a captação, com a aquisição das fibras no mercado, sejam elas pós-consumo ou pré-consumo. Hoje nós utilizamos bastante fibra pós-consumo, de acordo com a disponibilidade que tem no mercado, mas ainda a grande parte da nossa matéria-prima ainda é pré-consumo. E após a captação, a aquisição desses materiais no mercado, a gente submete ele a alguns processos mecânicos e químicos, né, para desagregar, separar todas as impurezas que tem no material, impureza que a gente diz aqui que não é aderente à fabricação de papel cartão, que são os outros materiais, né, tem outros insumos agregados nas embalagens, desde metal, plástico, e outras impurezas, né, areia que vem das aparas que foram captadas principalmente por cooperativas pós-consumo. E o processo mais oneroso de tudo isso é essa desagregação e transformando de novo numa pasta, e essa pasta, posteriormente, dentro do processo, é transformada de novo em papel cartão. Bom, Aldinir, e qual que é a importância da área de pesquisa e desenvolvimento para poder aumentar a quantidade o percentual de reciclado pós-consumo, aumentar a quantidade de reciclagem?
Simone, eu entendo quando você me pergunta qual a importância das áreas de desenvolvimento e pesquisa, você está falando da cadeia inteira, certo? Sim. Eu entendo que nós temos 3 pilares importantes, né? Onde a atuação da área de desenvolvimento e pesquisa é bastante requerida, né? E é muito importante. Primeiro, do lado aqui do fabricante de papel cartão, nós vivemos em pesquisa constante para identificar meios e maneiras de fazer essa desagregação de fibra de uma forma menos invasiva, vamos falar assim. Hoje, para você fazer essa separação ainda, nós enxergamos que existem melhorias a serem conquistadas ainda, a serem desenvolvidas. Então, aqui para o lado da indústria, eu acho que esse é o fator mais importante, é identificar meios de fazer essa desagregação, essa limpeza das aparas de uma forma que gaste menos energia, menos recursos de uma forma geral. E aí, nós temos um elo importante da cadeia, que são os transformadores, que são os nossos parceiros gráficos, os nossos parceiros que viabilizam essa ligação entre o produto reciclado e a marca, ou o consumidor final da embalagem, não o consumidor enquanto eu, consumidor, mas o demandante pela embalagem, vamos falar assim. Então, acho que a gráfica, ela consegue ajudar muito no processo de desenvolvimento de embalagens que considerem o substrato que vai ser utilizado, ou seja, um cartão reciclado. Então, é importante a participação da gráfica nesse processo para dimensionar de forma adequada a embalagem, a estrutura que a embalagem deve ter, qual tipo de gramatura, resistência, etc., sempre considerando que, nesse caso em específico, nós estamos falando do uso de um material de um papel cartão reciclado, que tem características um pouco diferentes de um papel cartão de fibra virgem. E aí, mais importante, eu acho que o grande segredo está na ponta, que é o demandante pela embalagem, que é a marca, ela demandar por embalagens que considerem a utilização do papel cartão reciclado. Então, ela demandar acabamentos que sejam compatíveis com o papel cartão reciclado. Porque hoje acontece muito da marca pedir, especificar um papel cartão reciclado e solicitar, né, para o gráfico acabamentos que são incompatíveis com essa especificação, entendeu? Então, acho que a área de pesquisa e desenvolvimento pode ajudar nesses 3 grandes elos da cadeia, né? Sim, sim. E eu entendo que seja uma questão de envolvimento de todas as áreas, né? Inclusive, é muito importante o feedback do dono de marca, quando ele usa o material, ele dizer o que precisa ajustar para vocês poderem trabalhar também na outra ponta, né? Fazer o ajuste, de repente tem alguma coisa que não foi tão bem, como você disse, o acabamento, de repente é solicitado para um acabamento não adequado. Então, é importante essa conversa chegar até vocês, normalmente vai chegar através do gráfico, né? Para vocês poderem fazer o ajuste. É importante esse feedback, não testar, não deu certo, e é importante ter o retorno do que precisa ser ajustado, nem que seja na linguagem dele, porque eu trabalhei muitos anos em dono de marca, então eu percebo a diferença da linguagem de cada um, do dono de marca, do gráfico, do fabricante do papel cartão. Então, é importante traduzir esse desejo do dono de marca e o que ele precisa ser melhorado, e é importante também o dono de marca passar a informação para que vocês consigam, de repente, ajustar se caso haja necessidade, né, do material. Né? Exatamente. E o gráfico tem participação fundamental nesse processo. Eu acho que sem a participação do gráfico, sem a aderência do gráfico neste processo que está sendo requisitado ou especificado, a gente não consegue chegar num produto final, numa embalagem que seja adequada ao produto que está sendo embalado.
Sim, verdade. É porque ele é o elo, né, da cadeia, ele é a ponte, né, entre o fabricante do papel cartão e o dono de marca, né? Exatamente. Bom, e como você vê a evolução do uso de embalagem de papel cartão, embalagem de papel cartão com conteúdo reciclado no mercado brasileiro? Olha, eu acho que no Brasil nós evoluímos bastante já nesse quesito. Nós temos a criação de alguns programas pelo governo que tem incentivado essa questão do reuso, né? Então, nós temos o PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos um programa que foi recém-lançado, que é o Recicla Mais. Então, eu acho que o Brasil já evoluiu bastante do que era há poucos anos atrás, mas ainda nós estamos muito longe de fechar o que a gente chama de um círculo virtuoso para o processo. Eu acho que a questão ainda depende muito de legislação e de questões econômicas. Eu acho que enquanto não houver a ligação entre as três questões, que é legislação, questões econômicas e conscientização ambiental, a gente não vai conseguir fechar esse círculo virtuoso de uma forma adequada. Hoje ainda somos dependentes de questões econômicas. A decisão em se reutilizar materiais estão ligados com quanto vai gastar mais ou quanto eu vou economizar. Ainda isso é muito forte na nossa cultura, infelizmente, mas eu acho que não é utopia pensar que as três vertentes vão se encontrar em algum momento. E eu, como um observador e como um crente nessa questão, eu não desisto. Eu continuo fazendo a minha pregação aqui sobre a importância de se juntar esses três pilares. E qual o percentual de conteúdo reciclado que entra hoje em linha de produção? Bom, hoje nós temos produtos que podem chegar a 100% reciclado. Então, nós temos produtos específicos que são 100% reciclados. São tipos de aparas selecionadas diferentes para poder garantir uma estabilidade estrutural e visual do produto. Mas, de um modo geral, hoje, 60% das fibras utilizadas dentro da MD Papéis são recicladas. Hoje, só 40% das fibras totais são fibras virgens. Legal. Tem uma pergunta aqui para você no chat. Como você vê a evolução dos processos de reciclagem nos últimos anos e quanto a sua empresa investe para a otimização desses processos? Entendi. Bom, eu acompanhei, já estou há alguns anos nesse negócio, eu acompanhei até pouquíssimos anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, o reuso de fibras, sejam pré-consumo ou pós-consumo, elas eram lastreadas em questões econômicas, em questões de competitividade, para que eu conseguisse atingir alguns mercados. Então, eu passei por esse período e hoje eu consigo enxergar claramente uma evolução de que deixa de ser uma questão econômica para algumas empresas, para alguns demandantes de embalagens, para algumas marcas, e passa a ser uma exigência, independente de questões econômicas. Tá? Então, acho que esse caminho está sendo bem trilhado, seja por força de lei, ou seja por força do dinheiro. Eu acho que isso está evoluindo de alguma forma. Eu acho que nós estamos bem assim, conscientes de onde a gente tem que chegar. Legal. E a AMD tem comunicado o uso de conteúdo reciclado? Como que a AMD faz essa comunicação para o mercado que está usando o conteúdo reciclado nos seus materiais, nos seus produtos? Bom, a gente costuma fazer a divulgação através de alguns programas que nós temos desenvolvidos com alguns grandes consumidores de embalagem, por exemplo, em programas que consideram a economia circular. Então, o reuso de alguns materiais que são utilizados dentro dessas plantas, desses grandes demandantes de embalagem.
Nós temos participado de algumas entrevistas em revistas na mídia do setor, né? E temos feito um trabalho boca a boca, recebido alguns especificadores de embalagem dentro da nossa planta para ver como é que funciona, o que a gente transforma em papel cartão. O primeiro impacto é que parece que a gente está transformando lixo em papel cartão. Então, a gente consegue, através dessas ações, mostrar a importância do trabalho que a gente tem feito. E como é que você vê os principais desafios desse mercado para você poder avançar no Brasil? Olha, eu acho que um dos grandes desafios, eu posso estar insistindo nessa questão, é desvincular questões econômicas de questões ambientais. Eu acho que é um desafio importante. E aí isso passa principalmente lá pelo demandante, pelo cliente final. Então, enquanto houver esse vínculo que atrapalha o desenvolvimento e o crescimento da utilização de fibras recicladas, eu acho que nós vamos ter alguma dificuldade. Eu acho que esse é um grande desafio. Mas fora esse desafio, que também passa pelo demandante de embalagens, eu tenho percebido ao longo desses anos que os clientes finais, os demandantes de embalagem, eles têm anseios diferentes. Então, a mesma marca, ela anseia ter uma postura sustentável. Dentro da mesma marca, você tem um outro anseio de uma outra área ou de outras pessoas que querem ter um produto com um visual, um acabamento super refinado, top, etc. E você tem uma área que compra a embalagem que quer pagar o menor preço. Então, são desafios que a gente enfrenta todos os dias. Então, você tem... hoje, a gente enfrenta no dia a dia, o cliente final especifica um papel cartão que usa fibra reciclada, pede para o gráfico fazer um acabamento que é incompatível com o material reciclado e acaba conflitando um pouquinho. E aí, a outra área da empresa não aceita o resultado obtido com o cartão reciclado e volta tudo para trás. E aí fica o gráfico e o fabricante de papel cartão, que no caso é a AMD, debatendo sobre a aderência desse produto à embalagem que foi especificada. E muitas vezes a gente identifica que a especificação foi incompatível com o produto que está sendo demandado, com o papel cartão que está sendo demandado. Então, esses são os grandes desafios para que a gente consiga evoluir um pouco mais nessa área de reciclados. Nós temos buscado algumas opções, algumas alternativas para minimizar algumas características que são oriundas, né, da fibra reciclada. A fibra reciclada, a gente tem que entender que ela foi utilizada uma, duas ou muito mais vezes, então ela acaba conferindo algumas características um pouco diferentes do que de um produto que tenha sido feito com fibra virgem, e assim por diante. Acho que esses são os maiores desafios que nós vamos enfrentar para viabilizar o crescimento desse negócio. Essa questão sobre a especificação não compatível que você comentou, seria, no caso, funcional, em termos de maquinabilidade, ou seria em função, por exemplo, determinada linha de produto é premium e não deveria usar o cartão com conteúdo reciclado? Em que sentido você diz que vem acontecido essa incompatibilidade? Seria funcional, né, na questão de especificação, de funcionalidade do material, ou seria que não tem a ver com a linha, o tipo de material, a linha de produto, com questão de marketing, de comunicação? Não, o que eu vejo, a incompatibilidade que eu vejo, por vezes, é uma especificação de acabamento. Eu não vou citar acabamentos, mas porque eu acho que não seria ético, mas solicitação de aplicação de alguns acabamentos numa superfície reciclada que não foi preparada ou que não tem condição de receber esse tipo de acabamento.
E aí exige que o gráfico faça aquele acabamento que está sendo especificado, e aí nem sempre funciona da forma... Como a fibra reciclada, ela não é 100% controlada, você pode receber hoje uma fibra numa condição de uso, que fez 1 ou 2 ciclos de reciclagem, amanhã você recebe outra e assim por diante. Então, existe uma especificação, existem variações permitidas, mas você não consegue manter a mesma regularidade visual e de performance num cartão reciclado que você tem condição de controlar num cartão de fibra verde. Então, são essas as maiores incompatibilidades que eu tenho percebido. Entendi. Então, de repente, o dono de marca, quando for especificar o papel cartão, precisa entender se ele pode receber aquele determinado acabamento gráfico, né? Saber se é compatível. Eu até entendo que isso possa acontecer, porque muitas vezes é um cartão de linha já especificado. Eu fiz o teste em linha, fiz o teste com papel cartão, em branco, deu certo. E aí, depois, eu quero colocar um acabamento, eu mudo a arte, ponho um acabamento diferente, e aí isso acaba complicando na hora do desenvolvimento. Exatamente. Né? Entendi. Então, ele precisa, antes de modificar ou colocar um acabamento gráfico, entender se esse cartão é compatível ou não. E entender as variações que são suscetíveis ao produto, né? Então, existem variações que têm que ser controladas, o cartão não sai cada vez de um jeito, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o produto é um produto mais suscetível a variações do que um produto de fibra virgem. É isso que eu estou querendo colocar. Certo. Entendi. Quer fazer alguma coisa? Ok. Tenho mais uma pergunta aqui. Na verdade, um comentário do Sérgio, que essa visão de desvincular a economia da reciclagem mostra o compromisso da empresa e dos gestores com o meio ambiente. Parabéns. Pode insistir na sua ideia. Na verdade, é um elogio. Tá? Obrigado, Sérgio. Eu já fiz essa outra pergunta, tá? Você chegou a comentar um pouco sobre o programa Recicla Mais, né, que foi lançado pelo governo para incentivar o programa de reciclagem, né, por meio de ganho de créditos de reciclagem. Como você vê o impacto na reciclagem de papel cartão para a indústria? Teve algum impacto positivo esse novo programa? Eu acho que é muito recente, né? Mas nós identificamos que sim, vai trazer algum impacto bastante positivo, porque ele remunera um pouco mais o catador, vamos dizer assim, aquele que separa e direciona esses materiais para as cooperativas. Então, a cooperativa vai ter condição de remunerar um pouco melhor essa mão de obra. Então, eu acho que isso vai aumentar a disponibilidade de Apara pós-consumo, principalmente. Tá? Hoje é uma dificuldade, nós temos dificuldade em comprar resíduo pós-consumo, porque a disponibilidade é baixa. Então, a gente tem que submeter algumas condições, né, algumas qualidades de Apara pós-consumo que não precisaria, na minha opinião, se tivesse incutido na cabeça das pessoas a maneira correta de separar o material, de não misturar, de não colocar junto com lixo orgânico. Mas hoje nós somos, por conta da indisponibilidade até, nós usamos esse material. Até. Então, eu acho que esse programa do Recicla Mais, que também envolve força de legislação e econômica, porque está remunerando um pouco mais, porque gera um crédito que a cooperativa pode vender. Então, infelizmente, é por força de lei ou por força do dinheiro que a coisa vai andar. E eu acho que isso vai ajudar bastante. É uma forma de incentivo, né, para o catador, para ele poder ver valor naquele material, né, tem que ter um incentivo e ele passar a juntar mais material, né, e fazer a venda e a troca
do material. Inclusive, uma pergunta que eu acabei passando seria com relação aos donos de marca. Tem vindo muita solicitação por meio dos donos de marca para o uso, para fazer testes com material, com papel cartão com conteúdo reciclado, com reciclado pós-consumo. Como que está essa questão? Olha, tem aumentado, Simone, bastante o interesse dos donos de marca por materiais reciclados nas embalagens dos seus produtos. E aí nós conseguimos identificar pelo menos 2 ou 3 situações diferentes. Uma delas é porque realmente a marca está preocupada com questões sustentáveis e quer colaborar de alguma forma para que haja recursos no futuro próximo. E aí nós temos algumas empresas, de novo, que estão interessadas nessa questão por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da logística reversa. Então, eles acabam se interessando por conta disso, não só pela vertente sustentável, mas aí por força de lei, porque ele vai ser onerado, ele vai precisar trazer de volta uma parte do material que ele disponibilizou nas embalagens, e etc. E uma terceira é que, assim, já que está na moda, quanto que é mais barato? Então, existe ainda isso. Tem o dono da marca que eu vou usar produto reciclado, está na moda, vou resolver uma questão aqui de logística reversa, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quanto que eu vou pagar menos nessa embalagem? Então, eu percebo essas três situações, mas o que me deixa satisfeito é que eles estão procurando, eles estão interessados, cada vez mais interessados nessa questão. Eu tenho recebido contatos de grandes empresas querendo saber um pouco mais, de grandes empresas mesmo, querendo saber um pouco mais sobre essas questões. Legal, muito, muito bom. Muito bom saber. Aldinir, vamos para o fechamento. Eu já não tenho mais perguntas aqui. Pessoal, se quiser também incluir mais alguma pergunta, fique à vontade. Se você quiser fazer o fechamento. Bom, queria agradecer a presença de todos, né? Chamar a atenção de vocês para a importância que é, se nós tivermos aqui especificadores de embalagem, a importância que é recircular. Eu acho que isso não é só moda, eu acho que isso é... Eu acho que a demanda global está muito forte, né? A necessidade, não é demanda, eu digo que é uma necessidade que nossos netos vão ter de recursos. Eu acho que é importante a gente considerar isso. Eu acho, apesar de que, quando você fala do insumo papel cartão, a indústria nacional, ela é um exemplo mundial de preservação ambiental, mesmo os produtores de material de fibra virgem. Eu acho que o papel cartão não é o vilão dessa questão toda, dessa história toda. Eu acho que existem outros insumos que têm mais problemas, mas quando eu chamo atenção para esse tipo de conscientização, não estou falando de papel cartão só, estou falando de todos os outros insumos, né? Então, eu acho que é importante. Aqui não vai ter nenhuma regra de vai ter que fazer com papel reciclado, ou com vidro reciclado, ou com PET, ou com... Não importa. A questão é que a gente tenha essa mentalidade, né? De que algo precisa ser feito e não pode demorar muito. Muito bom. Bom, Odinir, eu tenho alguns avisos aqui para o pessoal. A gente já está aparecendo aí para o pessoal um QR Code. Nós vamos, no dia 27, começa o nosso curso Embalagem de Papel Cartão, embalagem de papel e papel cartão, a gente vai falar dos dois, tá? Quem vai estar por parte da MD vai ser o Carlos, né? O Carlos Gomes, que vai fazer a aula, ele vai falar sobre a fabricação de papel cartão, com inclusão de conteúdo reciclado. Nesse curso, a gente vai trazer muito conteúdo, vai desde parte de tendências, inovações, acabamentos gráficos, embalagens de papel cartão, vamos falar embalagem de papel também, vamos falar sobre embalagens de luxo. Então, nós vamos falar também economia circular, simbologia ambiental. Então, é um curso bastante rico,
E a gente vai falar toda a parte de processo de fabricação do papel cartão, processo de laminação, né, extrusion coating. Então, é um curso muito interessante, bastante rico, o pessoal que quer aprender, quer saber mais sobre papel cartão. Então, entre no link e para conhecer, saber mais, também se quiser ligar para a gente aqui no Instituto para conversar e saber mais do curso, também fiquem à vontade, tá? E semana que vem, né, de 21 a 24, nós estaremos na FISPAL. Vai estar na FISPAL, Dinir? Sim, na quinta-feira eu devo estar lá. Na feira? Então, nós vamos estar todos os dias, nós vamos estar com o stand lá. Passem lá para dar um oi para a gente. A gente também vai estar, o nosso PO, P030, é o nosso endereço lá na FISPAL, o endereço do nosso stand. A gente também vai estar fazendo uma cobertura nas redes sociais sobre os principais temas que estão sendo tratados na FISPAL. Então, todos os dias a gente vai estar postando novos conteúdos. Então, esperamos vocês lá. E é só isso, né? Não tem mais. Agradeço ao Dinir Eu que por agradeço a esse todos. bate-papo, muito bom falar com você. Agradeço a MD e até mais. Ok, obrigado, Obrigada, pessoal. gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Agradeço por estarem participando conosco.